Boa noite a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Então, hoje nós estamos responsáveis para fazer o comentário, a leitura e comentário da questão número 145 de O Livro dos Espíritos, que está contida na parte segunda, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, o item Alma. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 145, como tantos filósofos antigos e modernos têm discutido por tanto tempo sobre a ciência psicológica sem ter chegado à verdade? Então, ele faz essa pergunta porque a gente observa que existe muitos conceitos, interpretações, significados sobre a palavra alma e especificamente sobre as questões da mente, né? A gente poderia, né, ou deveria ter avançado um pouco mais nessas questões, porque a gente avançou demais nas questões tecnológicas, né, no desenvolvimento humano, nas questões relacionadas ao comportamento humano, enfim, numa série de questões importantes, mas não conseguimos avançar, como Kardec está demonstrando aqui, nas questões relacionadas à ciência psicológica. E a ciência psicológica ela faz o estudo da mente e seus desdobramentos, né, como processos cognitivos, emoções e afetividades, comportamento humano, transtornos mentais, saúde mental e muitos outros assuntos sempre relacionados às questões da alma e essencialmente da mente. E a mente, né, ela está evidentemente contida aí no espírito, na alma, né? Por isso que Kardec fez essa pergunta, porque não houve assim muitos avanços, né? A gente vê que nós não temos ainda, hoje, nos tempos atuais, um conhecimento mais aprofundado, por exemplo, sobre o espírito. Então, aí os espíritos respondem: esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna. Eles prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram. Tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade ao mostrar os prós e os contras. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo tornará compreensíveis. Então a gente vê que a trajetória do conhecimento humano ela foi feita através também de erros, né, de conflitos, né, de divergências, né? Então ele fala aqui que esses homens, né, esses antigos, né, que foram, digamos assim, os precursores, né, eles erraram muito. Eram homens, ele fala aqui, eram homens e se enganaram, tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas ele diz também que os erros eles servem para deduzir a verdade ao mostrar os prós e os contras, né? Então, daí foram surgindo, daí já tinha grandes verdades misturadas com essas interpretações errôneas, digamos assim, né? E que elas foram se aperfeiçoando, melhorando, tendo novos conhecimentos até chegar na conquista que nós chegamos. Mas precisamos avançar muito, mas muito ainda, né? Inclusive tem uma sugestão aqui no final da página para a gente comparar essa resposta da questão 145 com a questão 628. Eu vou ler um pedacinho dessa questão para que a gente possa retornar à nossa questão original. A questão 628 diz o seguinte:
Porque a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos. Por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: é preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. Então, os conhecimentos, eles surgem como se fosse por conta-gotas, né? Gradativamente, pouco a pouco, para que a gente não fique deslumbrado, né? Para que a gente não entre em parafuso, digamos assim. Então, é preciso entender que Deus promove o desenvolvimento da raça, do ser humano, de todos nós, através de nós mesmos. E aí, evidentemente, que sempre houve e ainda haverá muitos erros, muitos enganos e desenganos, né? Muitos desacertos, até a gente alcançar uma condição elevada, de nível superior. Então, inclusive tem aquela mensagem, né? Aquela afirmativa de Jesus no capítulo 8 do Novo Testamento, no versículo 32, registrado por João, que Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso ele está falando sobre verdade aqui, né? Por que os filósofos não conseguiram, né? Houve tanta discussão, mas não conseguiram chegar, né, a uma conclusão, né, melhor sobre a ciência psicológica, né? Ou seja, sem ter chegado à verdade. Então, por isso que eu citei essa afirmativa de Jesus, quando ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos muitas verdades espalhadas sobre o mesmo tema, né? E sobre esse mesmo tema, várias interpretações, vários conhecimentos. Então, nós temos que ir buscando trabalhar melhor a nossa capacidade de percepção das coisas, para que a gente não se iluda, para que a gente não fique deslumbrado sobre determinadas coisas a respeito da verdade sobre determinado tema. Então, é muito importante a gente buscar se aprofundar, estudar mais, né? Especialmente aquelas questões que mais atingem o nosso ser, que mais se conflitam entre nós e outras pessoas. Então é importante a gente conhecer a verdade. E se a gente quer conhecer a verdade, né, nós temos que inicialmente trabalhar com Jesus. Não é verdade? Porque Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, evidentemente que Jesus veio até nós implantar o reino de Deus no planeta, para que nós possamos conhecer a verdade absoluta, porque a verdade absoluta está em Deus. Então a gente vê aqui nessa lição que, até finalizando, né, nós podemos afirmar com convicção que a doutrina espírita, ela traz para nós uma excelente contribuição nas coisas relacionadas à ciência psicológica, né? Especialmente relacionadas à mente, né? Com o Pentateuco de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? Mais as obras complementares de André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos que nos auxiliaram
nesse campo, né, da mente, nesse campo da espiritualidade, a gente observa que a doutrina espírita, ela trouxe revelações extremamente importantes relacionadas ao nosso desenvolvimento moral, intelectual, espiritual. Então, eu finalizo agradecendo a oportunidade e pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Muito obrigado.